Olá, me chamo Leandro, tenho 49 anos e sou de Minas Gerais. O que venho relatar aqui é fruto da minha desobediência sobre os conselhos da minha avó. Ela, que era muito sábia e cheia de conselhos, sempre nos alertava do ser da quaresma e dos perigos que a gente passava por andar até tarde da noite, coisa que por um tempo acreditei, mas como disse, a minha desobediência me fez desacreditar. E por conta disso vi aquela criatura medonha. Para começo de conversa, vamos voltar para o ano de 1986. Eu ainda era criança, mas lembro bem daquele tempo. Os meus pais, por não terem casa própria, ainda moravam na casa de minha avó, por parte de mãe. E na casa moravam 8 pessoas. Eu, 2 irmãos, meus pais, uma tia e meus avós. A vida era apertada e difícil, mas juntos íamos superando as dificuldades. Meu avô, junto com meu pai, plantava na roça e criavam animais, como galinhas e porcos. A minha avó, minha mãe e minha tia trabalhavam fazendo peças de crochê, que sempre vendiam para amigos e vizinhos. E eu e meus irmãos, por ainda sermos crianças, só estudávamos. E assim a vida seguia. Até meu pai conseguiu um emprego bom na cidade e levar a gente com ele. Confesso que foi difícil no começo, pois gostava da vida na roça. A simplicidade, a calma, eram coisas que não tinha na cidade. Mas enfim, como não tinha voz nem vez, só aceitei. E fomos morar distante dos meus avós. Porém, nos feriados, íamos em sua casa para aproveitar. E lembro como se fosse ontem um dia em que cheguei na casa de minha avó e ela me relatou a pior história da minha vida, algo que me assustou por muito tempo. Ela disse que houve um tempo em que suas galinhas estavam sumindo. Falou que aquilo só podia ser coisa do lobisomem, uma criatura macabra que atacou seu filho mais novo. Como conhecia os causos dela, eu sabia da lenda, mas não tinha conhecimento que a tal criatura tinha atacado um dos seus filhos. Quando perguntei a ela como foi esse ocorrido, ela me disse num tom bem triste: "Eu nunca contei para ninguém essa história porque até hoje me sinto culpada por aquilo. Sabia das coisas que andavam acontecendo por aqui, mas duvidei. Algo que eu quero que nenhum de vocês façam. A noite esconde mistérios, meu filho. Muito mais do que você imagina." Quando chegamos aqui, o Antônio ainda era de braço e cresceu até os 5 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Como naquele tempo não tinha banheiro e muito menos privada, a gente ia se aliviar no mato mesmo. E como só a gente morava aqui, eu não via perigo em deixar meus filhos sozinhos. Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Toda manhã as telhas amanheciam reviradas, as portas arranhadas e os animais começaram a sumir. Algumas galinhas que a gente tinha se foram em menos de uma semana. O Zé, o teu avô, sabia que era o lobisomem e ficou vigiando para ver se pegava o bicho, mas que nunca deu sorte de encontrar-se com ele. As coisas então se acalmaram por um tempo e já tinha se passado a época de quaresma. E lembro bem daquela noite. O meu filho Antônio não estava se sentindo bem e me pediu para ir lá fora com ele. Nem me dei conta do perigo que estava passando ao sair de casa aquelas horas, mas saí. Após a gente dar alguns passos e já quase entrando numa moita, vi aquele demônio me encarando escondido na mata. Rapidamente puxei o Antônio e ia correr, mas era tarde. Aquela criatura o agarrou pelo pé e mordeu. Eu gritei desesperado e o Zé já vinha saindo de casa. Foi quando o bicho soltou e correu muito rápido para a mata. Entramos mais do que depressa e trancamos as portas. Por pouco o lobisomem não feriu o Antônio grave, mas até hoje ele carrega a cicatriz da mordida que o lobisomem deu em sua perna. Por isso que estou sempre dizendo que não é bom sair por aí em época de quaresma, principalmente nessas regiões de sítio, que é o lugar preferido do lobisomem. Eu morria de medo dessa história
E entendi o motivo do tio Antônio ter uma perna menor que a outra. Era por causa da mordida que o lobisomem deu. Sempre que o via, eu lembrava dessa macabra história. E por algum tempo fui assombrado por esse relato da minha avó. Mas o tempo foi se passando e foi mudando. Logo fiquei adulto e comecei a esquecer dessas coisas. E até deixei de visitar minha avó. Diziam que puxei o meu pai, que era festeiro e gostava de sair para curtir. Mas gostava da noitada com a galera. Todo lugar que tinha algo, eu estava junto. Mas por causa de algo trágico, tive que deixar essa vida de lado, pois o que minha avó falava era verdade. Era 1995. Estava na época de Quaresma. Eu soube que num sítio daqui teria uma festa de casamento de um conhecido e fui convidado para participar. Naquelas alturas não tinha mais medo das histórias da minha avó e nem ouvi os conselhos que ela me dava. Para mim, era coisa de gente idosa. Bem, naquela noite, antes de sair de casa, eu avisei para os meus pais que voltaria para casa e disse que antes da meia-noite estava de volta. Como sempre tive a palavra e confiança deles e os respeitava acima de tudo, fazia o que falava. Além do mais, nunca fui de dormir fora de casa, exceto por aquela vez, que foi a primeira e última. Saí com minha moto por volta das 8 da noite. Para chegar nesse sítio tive que passar por duas porteiras, uma na beira da pista e outra no meio da propriedade, já que o lugar era de outra pessoa. Só alugaram para ter essa festa. Pois bem, chegando lá no sítio, estavam todos se divertindo e curtindo há mais tempo. Se encontravam na casa o casal de amigos e alguns conhecidos. Lembro que não bebi muito naquela noite. Estava sóbrio, pois teria que voltar para casa. Mas não sei o que houve que me chamaram para ficar no sítio aquela noite. E aceitei. Contando que meus pais estivessem sabendo, não tinha problema. Bom, novamente peguei a minha moto e saí do sítio. O percurso era curto. Em menos de 10 minutos já estava na estrada. Andando por ali só estava pensando na manhã seguinte, pois teria um churrasco e banho de piscina, coisas que não aproveitei. Ainda na estrada ouvi um berro de algo vindo lá da frente. Era como se um homem estivesse gritando de dor, e foram apenas 2 berros que ouvi. Logo depois tudo silenciou. Achando ser algum animal da mata, continuei indo naquela direção, agora com mais cuidado, pois temi um ataque de surpresa. Porém aquilo que berrou não era gente, ou melhor, era e não era. Assim que fiz a curva na estrada e foquei na primeira porteira com o farol, vi algo grande e peludo deitado com as mãos estendidas. Eu parei a moto e fiquei olhando aquela bizarrice. A coisa então levantou e ficou em pé, a poucos metros de mim. Tinha braços como de uma pessoa normal, mas as pernas eram tortas, e uma cabeça que lembrava um bode. Vendo a bizarrice que era aquela coisa, engatei a segunda marcha e comecei a voltar para o sítio. Quanto ao bicho, eu não sei se me seguiu, ou se continuou naquela estrada, já que me parecia que ele ainda estava se transformando. Algo horrível. Quando cheguei no sítio novamente, os meus amigos me perguntaram se estava tudo certo. Respondi que sim, e mandei que todo mundo entrasse logo para casa. Mas ninguém me ouviu, e não sei se foi pelas muitas pessoas que estavam no sítio, ou se aquela coisa tomou outro rumo, mas ninguém além de mim viu aquela criatura. Eu mesmo fui dormir bem cedo, já que estava com medo que o sítio fosse atacado. Pela manhã nem aproveitei o churrasco nem a piscina, pois fui para casa avisar meus pais do ocorrido. A minha mãe disse que sentiu um mal-estar aquela noite e já sabia que algo de errado tinha acontecido comigo. Quando fomos à casa de minha avó, contei a ela também, que me confirmou ser um lobisomem. Diz que pela minha desobediência, acabei vendo o ser macabro. E o mais sinistro aconteceu depois. Após alguns anos se passarem, eu contei para o meu amigo que estava casando aquele dia.
E ele disse que naquela manhã, pouco depois que saí, um homem muito estranho tinha ido até o sítio e pediu um copo de água e alimento. O homem comeu a comida muito rápido e logo depois seguiu seu caminho, que entrou no mato e não foi mais visto. E não sei se foi sorte ou só o destino, mas eles ficaram lá até o meio-dia e depois foram para casa. Com certeza aquele homem era a coisa que vi na estrada e talvez estivesse armando uma emboscada. Daquele dia em diante deixei de frequentar festas até tarde da noite, principalmente aquelas que eram em sítios e fazendas, já que pela desobediência que tive sobre os conselhos de minha avó, acabei vendo um lobisomem.